voltando aqui para o nosso código, eu já apaguei aquele exemplo de teste aqui, tá? E já voltei também a nossa aplicação com a dependência original, porque agora a gente vai tentar gerar automaticamente aquele código que a gente tinha escrito na mão, ok? A maior complexidade para gerar seria fazer parse dessa interface, ou seja, interpretar esse código Go para gerar automaticamente com base num template. Porém, existe um package que faz isso de uma maneira simples para nós, onde a gente só precisa definir o template em si, e ele provê algumas variáveis automaticamente para a gente trabalhar também. No caso é esse daqui, ó, o GoWrap também. Eu vou estar deixando o link aqui para vocês acessarem também. E lá tem uma documentação detalhada, tem vários exemplos com observabilidade e para outras coisas também, para implementar retries, circuit breaker, coisas desse gênero também. Tudo que pode ser feito com decorator. Se a gente dá um executar aqui, ele diz assim, ó, GoWrap é uma ferramenta para geração de decoradores com base nas interfaces Go, para as interfaces Go, tá bem? Então vale muito a pena vocês darem uma olhada no link, tá? E descobrirem por si o que vocês podem utilizar, tá bem? Ele é a base dessa técnica, tá bem? Então vamos lá. Eu vou estar criando aqui um template, então, aqui sobre a nossa interface. Vou colocar aqui, templates. Templates. Ok. Vou colocar aqui um log template.go.template. Ok. Esse template aqui foi eu que fiz, tá? Ok. Ele também vai estar aqui na descrição. Ele utiliza esse package aqui, o Zero Lock também, que eu acho muito bom. Também. Ele parece um pouco complexo, tá? Mas na verdade, para quem conhece templates, ele é muito simples. O que o GoWrap faz? O GoWrap ele provê automaticamente essas variáveis do type da interface, do qual é o nome do decorator, enfim, tem várias variáveis que o nome do método, interface methods aqui, tudo que é ponto interface é provido automaticamente pelo GoWrap e a gente pode estar utilizando aqui para trabalhar o nosso template, ok? Tudo bem. Então a gente quer gerar o repository com um log. No caso, eu vou utilizar esse zero log e vai gerar um código com base nesse template. Como vai ser o comando que a gente vai executar? Vamos lá. Nós vamos entrar nessa pasta port aqui também. No internal port. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um GoWrap gen também. Vamos indicar a nossa interface. Vamos indicar a folder do nosso template, que no caso aqui seria só templates, nesse caso aqui. Log template.go.template. E o nosso output aqui vai ser nessa pasta decorators log repository go. Repository with log. Vou colocar assim. Ok? Pronto. Aqui foi gerado o nosso código automaticamente. Aqui. Ele gera aqui com uma mensagem aqui, code generated by GoWrap, não editar. Tá bem? Ele dá aqui o template que foi usado. Ele dá aqui o link do GitHub do GoWrap. Tá bem? E aqui ele colocou automaticamente aqui o nosso zero log. Colocou a nossa base, semelhante ao código que a gente já tinha antes. Mas aqui ele fez um código um pouquinho mais complexo e genérico aqui automaticamente, tá? Ok? Ele importou o nosso zero log aqui, que a gente nem tem definido ainda, mas a gente já vai estar utilizando. Preparou um logger e fez aqui um log num defer aqui também. Ou seja, depois de executar essa função, ele vai logar aqui e vai dizer exatamente o que aconteceu aqui, se detectou algum erro ou se terminou com sucesso, tá bem? Bom, teoricamente isso aqui já está pronto para ser implementado, tá bem? Para a gente não ter que ficar entrando nas pastas para executar isso e, enfim, se você não tem suas interfaces numa mesma pasta, port como eu tenho, você tem várias pastas, uma boa maneira é você colocar esse mesmo comando aqui como código no Go. Dessa maneira aqui, ó. Você pode chegar aqui e colocar assim, ó, Go generate
o nosso código aqui também. Agora, em vez de a gente ter que entrar nessa pastinha port e executar, a gente pode voltar para a nossa raiz aqui. Executar somente um go generate. Sim. Já gerou aqui o nosso... Opa, eu fiz algo errado aqui. Ele gerou faltando uma letra aqui. Tudo bem, é só ajustar. Ponto .go. Acho que esse menos X é antes aqui. É, aqui mesmo. Gerou novamente o nosso template. Nosso código com base no nosso template também. Isso daqui é muito bom porque quando vocês têm muitas interfaces, vocês não vão estar fazendo um script para entrar em várias pastas, para fazer em vários lugares. Vocês registram como código comando e vocês podem eventualmente colocar isso aqui num makefile, num taskfile, em qualquer arquivo de comandos, até mesmo no .sh se vocês quiserem também. Ok? Bom, agora o que está faltando? Falta a gente começar a utilizar isso daqui no nosso código para ver se ele vai criar algum log, tá bem? Então, assim, a geração de decorator automático, a utilização dele não é, tá bem? Eu vou utilizar da mesma forma que eu fiz anteriormente aqui no passo 2, tá? Ou seja, tem a nossa base e eu vou importar e vou passar essa base para esse cara aqui, tá bem? Então vamos lá. Eu vou lá em log. Vou ver qual package que ele gerou isso daqui exatamente. Package log, exatamente. Então primeiro eu vou importar ele aqui, ó. Port decorators log decorator. O repository with logs e a gente vai passar um repository aqui também. Aqui ele está reclamando para mim que ele não tem baixado essa dependência, então a gente vai fazer aqui um go get aqui. Pronto, vamos fazer um go mod vendor para ele atualizar nossas dependências. Ok? Então, antes da gente executar o nosso servidor com o nosso decorator que foi gerado automaticamente, como a gente está utilizando o zero log, a gente precisa criar uma instância dele também. Por quê? Porque a gente está puxando ele a partir do contexto. E essa maneira de utilizar log a partir do contexto é um tema polêmico em Go, porque tem seus prós e contras de fato. Um dos contras seria a performance. Então, mais um motivo para esse tipo de observabilidade não ser utilizada por default, sempre ligada também. Mas enfim, nós temos que puxar ele, instanciar ele basicamente. E a maneira mais simples é dessa maneira aqui. A gente dá um zero log new, a gente coloca esse console writer aqui só para ter um estilo diferente aqui no terminal. E a gente vai pegar o endereço da memória e atribuir nesse default context logger. Só deixa eu dar um save aqui, ver se não importou. Está importado, ok. O valor que for colocado aqui é o que vai ser retornado para essa função, o zero log context também. Isso aqui é só um exemplo de uma lib. Vocês podem fazer com package qualquer, pode ser só com println, pode ser da maneira que for. Inclusive, no próximo vídeo eu pretendo fazer templates de métricas e de tracing também. Métricas para Prometheus e tracing utilizando o OpenTelemetry também. Mas o objetivo aqui era mostrar em si o template. Então, uma vez ele importado aqui e já está utilizando o decorador, quando a gente for executar a aplicação e a gente fazer uma chamada na nossa API, ele automaticamente vai ter inserido um log aqui, onde o que ele loga? Ele loga basicamente o input e o output. Como a gente não tem nenhum erro aqui, ele caiu nesse else, tá bem? Então ele logou somente os nossos dados de input aqui. O erro, apesar, ele também loga a null aqui, tá bem? Então ele diz aqui o decorador repository with log, o método é insert customer, ele recebeu tal contexto,
e ele recebeu tais dados do customer, ok? Agora a pergunta é a seguinte: qual que é a diferença de eu ter feito dessa maneira e da primeira maneira do passo 2? Essa maneira ela pode parecer mais complexa, ela tem um trabalho inicial de gerar o template, configurar, enfim. Mas agora esse template ele pode ser aplicado para qualquer dependência. Tá bem? Então aqui eu estou tendo um log do nível do meu repository. Se eu quiser ter um log ao nível do use case, eu posso ter muito facilmente. Basicamente eu vou copiar esse comando aqui, use case, vou generate, vou wrapgen, eu vou gerar da minha interface customer use case, ok? Vou usar o log template, decorators, repository with log. Então vai ser customer use case with log. Então, ao a gente rodar o go generate para tudo, ele vai identificar esses dois comandos, ok? Deixa eu dar uma, vou atualizar aqui. Agora eu já tenho aqui o meu log para a minha dependência do meu use case. Ele já gerou automaticamente. Quando o log é gerado, quando o código é gerado automaticamente, a gente não precisa se preocupar tanto em si se está repetindo o código ou não, percebe? Ok? Porque ele já é gerado automaticamente. O que nós temos que nos preocupar é com o nosso template, se o nosso template está bem definido, tá bem? Então aqui, se eu quiser agora ter esse log, esse decorador, basta eu vir aqui e também importar ele. Então, log decorator, ponto, new customer use case with log, e eu vou passar o meu use case original aqui, tá bem? Ao executar nosso servidor e chamar a nossa API, nós vamos ter dois logs agora, tá bem? Primeiro nós temos o nosso log da nossa dependência mais ao fundo, digamos, que é o nosso repository, ou seja, a nossa última camada, e depois nós temos o nosso log da camada intermediária dos case. Por quê? Os logs são feitos com defer, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte: ele primeiro ele entrou nesse cara e chamou esse create. Por sua vez, o create chamou esse insert. Quando acabou esse insert, ele deu esse log. Depois ele voltou e deu esse log aqui. Tá bem? Aqui perceba uma coisa aqui. Como a gente está logando o input, quando a gente tem a variável na camada do use case, ele ainda não tem um ID. Ele é atribuído o ID aqui e já chega com o ID na camada de repository também. Então, assim, esse tipo de geração automática ele ajuda muito a vocês debugarem, sabe? Principalmente algo onde vocês não podem fazer um debug de fato, digamos assim. Situações onde vocês não... Vocês têm que colocar um log em produção, mas não têm certeza de onde. Vocês têm que ter mais métricas, estão procurando descobrir onde está o gargalo. Se vocês tiverem bons templates que decoram o código de vocês, do seu projeto, vocês têm uma ferramenta muito poderosa para basicamente fazer a necessidade de vocês, enquanto a observabilidade também. No caso aqui eu estou fazendo só logs, mas pode ser log, pode ser métrica, pode ser tracing. Tá bem? E eu vou fazer vídeos posteriormente disso. Ok?